E aí, galerinha do primeiro, beleza? Turma, seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente com vocês. Tô gravando esse vídeo pro YouTube, vou mandar o link pra vocês no plural, e aí de lá vocês assistem minha aula, beleza? Turma, seguinte, nós encerramos o livro 1 e agora nós vamos para o livro 2. Eu não me recordo se até o momento que a gente teve as nossas aulas presenciais, vocês chegaram a receber o livro 2. Se receberam, por favor, abram na página 302. Caso não tenham recebido o livro, abram no plural, por favor, e acompanhem durante a explicação, ok? Turma, seguinte, até a nossa última aula eu expliquei para vocês a estrutura do feudalismo, os principais pontos e como ele se organizava, como se organizou toda a estrutura feudal na Europa. Agora a gente vai falar de um ponto muito específico na Idade Média, que são as cruzadas. Turma, vamos pensar em alguns aspectos que nós já havíamos discutido da Idade Média. A partir desse momento, a Europa ela passa por uma transformação econômica, política e social muito grande. E lembre que eu falei para vocês que uma instituição ganhou muita força nesse período, que foi a Igreja. Bom, a Igreja ela também vai se interessar por possuir terras. E essa vai ser uma das motivações que vai levar às cruzadas. Mas antes de eu falar das cruzadas propriamente dita, vamos entender um pouco o contexto que existia na Europa no período. Galera, vale lembrar que nós estamos nos aproximando do ano 1000, beleza? Então a gente está próximo do ano 1000, século X para o século XI. Então, galera, o que a gente tem que lembrar? Havia um cenário na Europa quase que apocalíptico. Por que isso? Como estava tendo uma invasão muito grande dentro do território europeu, uma onda de invasões muito grande na Europa, sentia-se que o mundo ia acabar a qualquer momento. E como havia essa proximidade do ano 1000, eles tinham um sentimento quase místico de que Cristo iria voltar. Então muitas pessoas desejavam uma purificação. Por que isso? Vamos pensar. A Igreja é detentora de conhecimento. Eles acreditavam fielmente nas palavras da Igreja Católica. Logo, eles queriam ser purificados pela Igreja. Por quê? Se está próximo de Cristo voltar, eu quero ir para o céu, eu quero ir para a casa de Deus, para a casa de Cristo. Então eles tinham esse sentimento. Em contrapartida a esse sentimento completamente apocalíptico dessas invasões, a Europa está passando por algumas transformações grandes. Por quê? A partir do momento que a Europa se estabilizou no feudalismo, nos pequenos feudos, nessas produções agrícolas, houve a expansão agrícola, obviamente, houve alguns incrementos agrícolas, algumas inovações, como o moinho, por exemplo, e a população começou a crescer. A partir do momento que ela se estabiliza, que ela sabe como ela vai sobreviver, ela começa a crescer, dá uma segurança e a população cresce. Só que algumas camadas e algumas pessoas nessa sociedade acabavam ficando marginalizadas, ficavam sendo deixadas de lado. Não tinha para todo mundo. E vale ressaltar, turma, não era somente servos que ficavam sem lugar para trabalhar ou sem lugar para produzir. Muitos nobres também não tinham terras. Então a terra ela faltava tanto para nobre quanto para servo. É aí que surge a figura da Igreja. Bom, turma, as cruzadas nada mais é do que um avanço militar em direção à Terra Santa, mais precisamente Jerusalém. Só que a gente tem que entender que as motivações inicialmente até eram religiosas, depois não mais. Depois das motivações religiosas, a gente tem que pensar que foram motivações econômicas que mantiveram as cruzadas. Uma ressalva. Aconteceram ao todo 3 tentativas de tomada de Jerusalém. A Igreja perdeu todas. Só que a gente pode falar que as cruzadas fracassaram como um todo? Não. E eu vou falar para vocês o porquê. Galera, quem lutava em nome da Igreja? Inicialmente, quem fazia parte disso eram nobres que não tinham terras e servos que estavam sem lugar para trabalhar. Pensem comigo. O que esse pessoal queria? Quando havia uma expedição, uma cruzada,
Você vai marchando de um ponto a outro. Você não vai dominar somente o ponto final. Nesse trajeto, você vai dominando alguns territórios, você vai conquistando alguns lugares. Nesse trajeto, muitos nobres pretendiam fazer o quê? Ser proprietários de algumas terras, que não eram ocupadas, que não tinham ninguém. Então, um nobre que até o momento não tinha uma terra, se ele se alia à igreja, promete lutar numa cruzada, ele pode conseguir terra. E é o que ele vai fazer. A partir do momento que o nobre tem terra, ele vai precisar de gente trabalhando nessa terra. Então, os servos que também se alistam nas cruzadas também vão querer. E quem mais vai querer dominar essas terras que não tem dono? A igreja. A igreja ela também tem pretensões de possuir o maior número de terras. Vamos lembrar que quando eu expliquei sobre o feudalismo, a estrutura feudal para vocês, eu também falei que a igreja tinha interesse em terras. Ela sempre foi proprietária de terras. Muitos reis, muitos nobres, quando morriam, deixavam no seu testamento uma parte das suas terras para a igreja. Então ela queria ter domínio, ela queria ter mais terras. Bom, e outro motivo. A igreja ela queria ampliar os seus domínios. Ela queria ampliar o conhecimento do mundo todo sobre a fé católica. Turma, vamos pensar. Ela queria que a religião fosse quase que global. E realmente, quanto mais terras você conquista, quanto mais terras você tem sob seu domínio, você vai impor a sua religião. Você conquista uma terra, você vai construir uma igreja lá e a sua religião vai ser aceita. Vamos pensar. A igreja era o único meio cultural que as pessoas tinham. Elas queriam ver um teatro, elas iam para a igreja. Então, obviamente, a igreja ela ia ampliar esses seus domínios. Em alguns casos, ou em boa parte dos casos, para falar a verdade, a igreja ela tinha um apoio de vários reis também. Por que esses reis apoiavam a igreja? Primeiro, se você tem um laço forte com a principal instituição do período, dois motivos. Você tem uma força política muito grande, porque você é um grande aliado da igreja, e tem uma parte religiosa, eles queriam ser salvos quando morressem, eles queriam ir para o céu. E eles acreditavam que lutando em nome da igreja, eles iam conseguir isso. Então muitos reis, quando não lutavam, mandavam seu exército lutar ao lado da igreja nessas conquistas das cruzadas. Beleza? Só que, turma, por mais que tenha sido em vão na questão de conquistar a Terra Santa, a cruzada, ela trouxe uma vantagem muito grande para a Europa. Eu expliquei para vocês que quando houve essa transição para o feudalismo, uma prática que era muito adotada, em especial no Império Romano, começa a entrar em declínio, que é o comércio. Só que o que vai acontecer? A partir do momento que há essa viagem, há essa expedição organizada pela igreja, começa a haver contatos com outros povos que vivem nesse percurso. A igreja ela estabelece relações comerciais a partir desse momento com Constantinopla, que ainda está em pé, que é o Império Bizantino. Vale lembrar, caiu somente o Império Romano do Ocidente, o do Oriente permanece ainda. E começa a se estabelecer uma relação também comercial. Quem começa a olhar isso com mais carinho? Alguns comerciantes italianos que viviam na região onde hoje é a Itália. Essa galera começou a perceber que lá havia uma chance de você realizar um comércio, de você realizar uma troca de produtos. Ou seja, as cruzadas, elas deram um primeiro passo para reacender o comércio que havia sido deixado de lado com o feudalismo. Ele não morreu, mas ele diminuiu muito. A partir desse momento, o comércio ele passa a reacender. Ele passa a ser uma fonte de lucro, de riquezas. Na próxima aula que eu for explicar para vocês o Renascimento, vocês vão perceber como isso foi importante para a Europa. Mas ainda não, calma. E qual foi a outra importância das cruzadas? Elas ajudaram a dar uma definição, uma identidade europeia. A Europa ser vista como uma comunidade cristã. E uma comunidade cristã que ia combater quem? Os infiéis muçulmanos. Eu expliquei para vocês essa parte. E os muçulmanos, eles eram vistos como uma grande ameaça para os cristãos.
Galera, vamos pensar. A igreja não queria concorrência. E não somente uma concorrência religiosa, uma concorrência política e econômica. Então, obviamente, eles iam ser vistos como hereges, como infiéis. E por isso, a igreja decidiu organizar essas expedições. Bom, turma, eu acho que sobre as cruzadas é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Junto com o link dessa aula no YouTube vai ter os slides, que seria como se fosse minha lousa, para vocês verem também, vai estar um pouquinho mais resumido tudo isso que eu falei para vocês. E ao final dos slides, vocês terão as respostas do livro. Tentem fazer os exercícios e depois olhar as respostas, tá, turma? Por favor. Mas as respostas estarão lá, tá bom? Bom, por hoje é essa aula e é isso que eu tenho para falar para vocês, ok? Um abraço e até mais.